Fala, rapaziada, fazer um vídeo agora aqui de comentário, né? Reagindo a um vídeo de Gabriela Prioli, acho que é assim que se pronuncia, né? Cujo título é, né, tá escrito aí, Por que a homossexualidade ainda incomoda tanto? Vamos lá. No dia 17 de maio de 1990, a Organização Mundial de Saúde, OMS, retirou da lista geral de doenças a homossexualidade. Portanto, a partir dessa data, a homossexualidade passou a não ser mais considerada um distúrbio de saúde. Coisa bizarra, né, velho? A homossexualidade ser considerada uma doença. Que doideira, né? Um distúrbio. Bom, eu não sou médico. Até onde eu sei, Gabriela Prioli também não é médica. Mas nem precisa ser médico para você ver que a homossexualidade ser considerada uma doença é um troço muito impróprio, né? Mas percebam que isso aconteceu bem recentemente, né? Na década de 1990. Na década de 90 que a homossexualidade deixou de ser considerada uma doença. Para vocês verem como que a medicina pode atuar, na verdade, como uma instituição através da qual se legitima discursos excludentes, né? O que caracterizou aí a homossexualidade como um distúrbio, né? Da própria saúde e com certeza também do comportamento psicológico normal. Ou seja, nem a ciência é neutra completamente, né? Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Embora eu tenha que confessar para vocês que nesse tema eu não consigo falar com toda a emoção de lado, porque para mim... E quem é que consegue falar com toda a emoção de lado? Não existe, não. Fala isso para Nietzsche, Nietzsche vai te falar. Você supor completa objetividade, completa racionalidade, quase você daqui a pouco dizer que é dono da verdade porque você julga totalmente de forma imparcial, não tem como, né? Queria adiantar aqui. De entender por que algumas pessoas têm tanto preconceito e ódio contra outras pessoas só porque elas vivem do jeito que as faz feliz. A felicidade de algumas pessoas incomoda as outras, com certeza, né? De repente é um pouco por isso que a homossexualidade não incomoda tanto. Para os que não sabem, fica uma novidade. No dia 17 de maio de 1990, a Organização Mundial de Saúde, Vou adiantar aqui a bagaça. Era impróprio para menores. Ah, sim, isso aí. Cadê? Uma delas, por exemplo, foi a notícia que a gente teve no final do ano passado sobre uma ação do prefeito Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro, de recolher um livrinho de quadrinhos que estava ali na Bienal do Livro no Rio de Janeiro, porque ele disse que o conteúdo que essa HQ que eles chamam tinha era impróprio para menores. O que o livrinho tinha era um desenho de dois homens se beijando. Pois é, na época essa... Que doideira, né, velho? Que doideira. Tinha que deixar o livrinho lá, pô. Não existe homens que se gostam, mulheres que se gostam, que se beijam. Isso a própria medicina já não diz que é normal? Não é mais uma doença, não é mais um distúrbio psicológico? Ué, então tem que deixar o negócio lá, né? Marcelo Crivella, que gerou reações, enfim, de várias personalidades, fez com que eu ficasse particularmente incomodada e decidisse gravar um vídeo que agora eu tomo a liberdade de compartilhar com vocês aqui no meu YouTube, porque realmente é um vídeo que me dá muito orgulho de ter gravado. Se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscreverem no canal e compartilharem com seus amigos para o vídeo chegar mais longe. Principalmente eu também. Nos ouvidos em que ele mais precisa chegar. E faz escolher o vídeo aí também, pô, fala sério. Bom, eu gravei mais cedo uma sequência de stories falando sobre esse episódio lamentável do Crivella no Rio de Janeiro, que mandou os fiscais na Bienal do Livro para recolher uma revista em quadrinhos com uma imagem de um homem beijando outro homem. Eu comentei isso no episódio, contando uma história que aconteceu comigo há algum tempo. Eu estava conversando com duas amigas que têm filhos pequenos e a gente estava falando sobre a possibilidade da escola entregar para as crianças um livro contendo a história de um príncipe que casa com outro príncipe. E aí uma dessas minhas amigas me disse: olha, Gabriela, eu não sou preconceituosa, eu acho que tudo bem o relacionamento. Calma aí. Sou pós, né, gente? Soltou o parafuso da cadeira. Vai, sai o fluxo. Pessoal, mas eu só acho que a criança tem que receber esse tipo de livro quando ela estiver pronta. Calma aí, como é que é a história? Volta. Vai internet. Eu disse: olha, Gabriela, eu não sou preconceituosa, eu acho que tudo bem o relacionamento homossexual, mas eu só acho que a criança tem que receber esse tipo de livro quando ela estiver pronta. Eu concordo com você. A criança só pode receber um livro com ilustração de uma relação de afeto quando ela estiver pronta para receber esse tipo de material. E se a gente considera que o relacionamento heterossexual é tão bom quanto o homossexual, que eles são iguais... Calma aí. Ela falou de entregar na escola um livro que relata a relação de dois príncipes. Uma relação homossexual de dois príncipes. Aí já tem um problemazinho que é o seguinte, né? Tradicionalmente, né? O príncipe sempre casou com princesa.
Sempre, é claro que sempre existiu homem se relacionando com homem, mulher com mulher e tal, né? Casais homossexuais, mas a realeza europeia, qualquer um que a gente conheça, de um modo geral, sempre foi príncipe e princesa. Então, você entregar um livro na escola de príncipe, você tem que deixar bem claro que aquilo ali é uma obra de absoluta ficção, né? De que, historicamente, isso não acontecia, não. Entendeu? Quando ela está pronta para receber um livro contendo a história do príncipe que casa com a princesa, ela também está pronta para receber um livro com a história do príncipe que casa com o príncipe. Sim, porque esses dois são iguais. Não, ela tem que receber um livro em que um homem casa com um homem. Seja lá de onde for. Um burguês com burguês, sei lá, um camponês com camponês, um operário com operário. Agora, príncipe tem esse problemazinho. Pode ser também, mas tem que se deixar claro que isso não acontecia, não. Não tem diferença. Só vai ter diferença se você achar que um tipo de relacionamento é melhor que o outro. Ou pior, se você achar que um tipo de relacionamento é normal e o outro tipo de relacionamento é melhor nem pior. E sob uma perspectiva médica, vamos botar assim, né? Um não é normal nem anormal. Mas, no entanto, tem diferenças sim, né? Não só em termos de estatística, porque casais heterossexuais são muito mais comuns do que casais homossexuais, né? Então, eles são iguais, mas não absolutamente iguais, né? Tem essa diferença em estatística aí. Por que isso é particularmente problemático? Porque se por acaso você tem um filho ou de alguma outra maneira você tem ascendência sobre uma criança ou um adolescente e essa criança ou adolescente for homossexual, você sem perceber está dizendo para ela todos os dias que ela é pior ou anormal. Imagina o tamanho do sofrimento de um jovem que se reconhece como homossexual e não encontra nenhuma representação de uma relação de afeto que represente o tipo de... Realmente a criança fica pensando que ela tem algum tipo de doença, né? E que de repente para isso tem alguma cura, o que é muito triste, ou de que ela seja inferior, né? Nada a ver. Muitas vezes um relacionamento amoroso homossexual é até mesmo mais admirável do que um relacionamento amoroso heterossexual, né? Porque para você, eu não sou homossexual, mas eu imagino que você assumir um relacionamento homossexual, você tem que ter muita coragem, cara, pra você tocar uma história de amor dessa, apesar de todo preconceito, de todo escárnio, entendeu? Então, realmente, é até mais bonito, às vezes, um relacionamento homossexual nesse sentido, né? Envolvendo todas essas superações, toda essa coragem e tal. Sente que ele vivencia. Imagina se perceber homossexual, sendo que todos os adultos que te circundam dizem que um gibi contendo uma imagem de um homem beijando outro homem é tão ruim que deve ser retirado de circulação. Imagina que difícil para essa pessoa, como a cabeça dessa pessoa vai ficar perturbada e qual o tamanho do sofrimento que esse indivíduo vai vivenciar. E eu tô falando isso para vocês porque eu fico me pensando, será que Crivella não consegue pensar nesse tipo de coisa, não? E aí você pensa o seguinte, bom, isso aí é também muito na influência de uma mentalidade religiosa retrógrada, né Gabriela? Então, dois aspectos aí. A questão da inveja, que duas pessoas do mesmo sexo sejam felizes juntas, e a questão cultural aí também da prevalência de um cristianismo totalmente lamentável, né? 33 anos, eu sei que a gente recebeu uma educação extremamente preconceituosa, porque a gente tinha uma sociedade muito atrasada na compreensão das questões ligadas à sexualidade. E eu sugiro a vocês que pensem nisso, principalmente se vocês tiverem ascendência sobre uma criança ou um adolescente, sob o risco de vocês fazerem com que essa criança ou adolescente, se homossexual, passe por uma tristeza muito mais significativa do que ela passaria se a gente conseguisse se aprimorar no enfrentamento dessas questões. Eu tenho certeza absoluta que você, se puder escolher, não vai fazer com que o seu filho vivencie um sofrimento desnecessário. Então, em outras palavras, você pode acreditar nisso, mas na verdade você não vai conseguir escolher. Então, outra coisa, essas pessoas acham que o sofrimento está no próprio fato dela ter essa doença, né, entre aspas, que é a homossexualidade, né? Então, ela acha que o filho dela vai ser mais feliz se for curado dessa condição lamentável de homossexualidade, segundo os pontos de vista dos pais, né, Gabriel? Outra coisa também que há de se levar em consideração para responder a sua própria pergunta, por que a homossexualidade ainda incomoda tanto? Se seu filho é homossexual,
homossexual ou heterossexual, né? Se fosse uma questão de escolha, a gente não teria crianças homossexuais vindas de lares heterossexuais e só com exemplos heterossexuais. Mas enfim, você não vai escolher... Não, você provar que a homossexualidade é normal é fácil. Fala sério. Não, quer dizer, é normal, falar que é normal é afirmar uma verdade, e não uma verdade absoluta, né? Vamos deixar isso claro. Por mais que pareça o objetivo aqui, é sempre o aspecto emocional no estudo. Você definitivamente pode escolher se reconhecer como homossexual vai significar um sofrimento aterrorizante para ele ou não. Preconceituoso e ignorante em relação a ser do príncipe com o príncipe. São duas formas legítimas de afeto e a gente não tem que se encontrar. Tomara Deus que apareça um grande escritor que escreveu uma história maravilhosa de um casal homossexual, né? E que esse livro se torne um clássico, que se torne uma referência, uma opção de leitura para todo mundo aprender a respeitar mais as diferenças e tudo mais. Só tomando cuidado aqui que você, toda vez que você for fazer um romance com ambientação histórica, né? Porque eu estudo história e tal, a gente não pode estar correndo o risco de deturpar os fatos, vamos colocar dessa forma, né? Com nenhuma delas. Eu acho que a gente consegue perceber muito bem a relevância da representatividade quando a gente pensa nas questões estéticas, nas questões de aparência. Eu sempre digo que foi muito fácil pra mim crescer com todas as bonecas e as princesas sendo loira de olho azul, porque eu era loira de olho azul. Mas definitivamente não deve ter sido tão fácil para todas as outras crianças que tinham características físicas diferentes das... Então, você é loira de olho azul. A gente pode escrever uma história de uma escrava loira de olho azul no Brasil no século 17, 18. Pode. Tudo é permitido na ficção. Mas isso também não era normal, tá entendendo? Tem que deixar isso bem claro. Se for fazer um discurso de igualdade racial, se você for fazer uma ambientação histórica, tem que tomar um pouco cuidado nesse sentido para você não... Até porque a explicação do preconceito racial, do preconceito sexual e tal, tem um grande fator histórico. Então, tem que usar a história a favor nesse sentido aí. Percebendo isso, a gente conseguiu mudar e hoje em dia a gente tem personagens de filme com outras características raciais, a gente tem bonecas com outras características físicas, a gente tem uma representatividade muito maior, porque eu acho que todo mundo tem que se sentir representado e bonito, enfim. E é isso que eu quero também para as questões relacionadas à sexualidade. Que ninguém, ao se reconhecer homossexual, ache que é pior ou que é anormal e se sinta mal por ser como é. Eu quero que todo mundo se sinta representado no filme, na televisão, na história. É isso aí, o casal homossexual, o amor, né? O amor é bonito, o amor supera as diferenças e está acima até do racismo dessa galera aí. Essa galera deveria olhar para a beleza do amor, né? E não para a feiura de dois sexos biologicamente iguais se unindo. Que não tem nada de feio, diga-se passar, né? No livro e que a gente possa, todos nós, possamos ser felizes exatamente do jeito que a gente é. Valeu? Espero que vocês tenham gostado. Eu dei 2 aspectos aí no começo do vídeo e gostaria de terminar dizendo que, apesar do relacionamento homossexual e heterossexual serem igualmente legítimos, igualmente dignos de respeito, né? Igualmente admiráveis e tal, eles não são absolutamente iguais, não. Eles têm uma diferença fundamental que é biológica, né? O relacionamento homossexual envolve 2 pessoas com sexo biológico iguais, enquanto o relacionamento heterossexual envolve relacionamento de 2 pessoas com sexo biológico diferentes, né? Então essa é uma diferença. E outra diferença é o seguinte: estatisticamente falando, os relacionamentos heterossexuais são muito mais numerosos que relacionamentos homossexuais, né? E mesmo se a gente abolisse todo o preconceito com relação a isso, essa diferença estatística continuaria. E talvez por isso, né, apesar dos outros fatores que eu falei lá, essa diferença estatística entre os 2 tipos de relacionamento, como essa diferença tende a sempre existir, né, o preconceito então tenderá a existir nesse sentido,
né, como uma minoria, né? Ainda que se abolisse todo o preconceito, casais homossexuais ainda seria minoria de uma sociedade, portanto sempre passível de sofrer preconceito e discriminação da maioria. Talvez essa seja a melhor resposta. Por que a homossexualidade não incomoda tanto? Por conta de muitas pessoas ainda pensar que se trata de uma anomalia fisiológica, presença de uma tradição retrógrada cristã e essa diferença estatística e tal, né? Enfim. Como eu disse, foi um vídeo que me dá muito orgulho de ter gravado. Eu gosto muito do vídeo muito bom, gostei. Se vocês gostaram, reitero aqui, deixem o seu like, se inscrevam no canal. É isso aí. Bom, o vídeo aqui foi basicamente para tentar responder, dar a resposta que ela não deu, né? Por que a homossexualidade não incomoda tanto? Isso aí, gente. Dê o like aí e valeu!